Se há alguém que tem defendido, que tem combatido os privilégios dos políticos em Portugal, sou eu. Mas há 2 semanas, ou há 10 dias atrás, o país foi inundado com notícias que eu defendia que os deputados, que 4.800 euros não dava para viver em Lisboa, que os deputados deviam ser aumentados. Foi uma entrevista gravada, começou desde o início, que o jornalista só queria que eu dissesse aquilo que ele queria escrever, aquilo que ele estava preparado para editar, aquilo que lhe tinham pedido que ele obtivesse de mim. Eu peço aos jornalistas, sejam honestos com aquilo que eu digo. Sejam honestos na interpretação dos factos, sejam honestos na interpretação das minhas declarações. Não deturpem, não isolem uma declaração, não... As perguntas que me fizerem, publiquem as perguntas, porque não podem ser publicadas as respostas sem as perguntas. Houve um jornalista de um grande jornal português, um jornal de notícias, há que dizer nomes, que me fez uma entrevista e a primeira pergunta que me dirigiu foi a dizer que eu tinha um estilo histriónico. E eu interrompi-o e a demonstrei-o, dizendo-lhe: olha, o histriónico vem de histrião. Histrião quer dizer palhaço. Isso não é apropriado. Isso eu não tenho direito. Eu não sou nenhum palhaço. O jornalista abre a entrevista com o seguinte texto: o candidato de Babarinho Pinto garante ou afirma que não é nenhum palhaço. E depois vem com a entrevista. Vejam a desonestidade. Vejam isto num grande jornal, num jornal onde eu até colaborei. Isto num grande jornal. Isto é inqualificável. Isto é inqualificável. Nós temos de defender todos a liberdade de imprensa, mas muitas vezes as ameaças à independência dos jornalistas não vêm só de fora dos poderes que conflituam com eles. Vêm de dentro, de hierarquias, vêm de dentro até de maus profissionais que não têm um sentido de responsabilidade ética e deontológica da sua profissão e apoiam ao serviço de agendas contrárias ao próprio direito de informar, contrárias à própria liberdade de informação. Chegado ao fim de um mês de estar no Parlamento Europeu, quando comecei a receber aquilo que são os meus vencimentos, os meus rendimentos de deputado, disse que um deputado ganha mais de 18 mil euros. Pode ganhar mais de 18 mil euros se assinar todas as presenças que pode fazer. O que é que a imprensa fez? Saltou sobre mim como se fosse eu o autor desse delito, dessa coisa errada. Porquê é que não dás o dinheiro a não sei quem? Porquê é que não fazes isto? O que é que vai fazer? Ninguém reparou para aquilo onde apontava. Repararam todos para o dedo que apontava a iniquidade, o escândalo, a ignomínia de representantes de um povo cujo salário mínimo era inferior a 500 euros ganharem 18 mil euros por mês para representar esse povo. Nós defendemos a remuneração condigna dos titulares de órgãos de soberania e defendo-o há muitos anos. O Presidente da República, a começar pelo Presidente da República, seja ele qual for, deve ter um salário, um vencimento correspondente à dignidade das funções que exerce. Os membros do governo, os deputados, os juízes, devem ter uma remuneração que lhes permita serem realmente independentes. Mas notem, sempre disse isso, mas também sempre disse que, mesmo assim, os titulares dos órgãos de soberania ganham muitíssimo bem quando comparados com a média e com os ordenados dos cidadãos portugueses. Nós queremos deputados que dignifiquem a função soberana de fazer leis e não que estejam lá a traficar interesses de clientes privados que lhe pagam muito mais do que aquilo que recebe da Assembleia da República. E depois temos isto, temos deputados que alegaram num primeiro momento que não podiam deixar de exercer, por exemplo, a advocacia, porque o ordenado de deputado não lhes permitia viver. E então, ou deixariam a Assembleia, ou tinham que acumular. Mas foram para o Parlamento Europeu, onde ganham 18 mil euros por mês e continuam a exercer a advocacia cá em Portugal. Onde é que há tempo para as suas coisas? Temos todos que lutar, não contra a imprensa, mas pela liberdade de imprensa. E temos todos que lutar para que os bons jornalistas, utilizando uma frase sábia de um grande pensador da contemporaneidade portuguesa, para que a má moeda seja expulsa pela boa moeda. Os bons jornalistas devem expulsar os maus jornalistas do seio da profissão, porque eles degradam a profissão e eles degradam a própria democracia e o próprio Estado de Direito. Quero dizer-vos, e faço-vos um apelo a todos, não acreditem, e faço-o com mágoa, não acreditem nunca naquilo que dizem que eu disse.
acreditem naquilo que me ouvirem dizer.